Olá, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E aqui quem fala é a Sheila. E no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o orgulho. O orgulho, propriamente dito na Bíblia, ele é o que leva a pessoa à destruição. Lá em Provérbios 16, no 18, diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos, né? Despojo é a sobra, né? De tudo aquilo que está sobrando. Ou seja, é melhor ser humilde com os humildes do que dividir qualquer coisa com soberbo. Estava agorinha mesmo conversando com as meninas, e aí eu falei, vou gravar um vídeo sobre a soberba. Por quê? Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, entrar em uma batalha espiritual contra o inferno, contra o diabo, e ver as suas vidas sempre piorando e as pessoas não entendem o porquê. Mas fala, Sheila, eu tô guerreando, eu tô guerreando. Eu já gravei um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, procure aqui, mas eu vou ver se eu deixo ele aqui nos comentários ou num card, alguma coisa assim, para os irmãos verem que quando a gente se posicionar, a luta ela vai piorar. Óbvio que vai. E lá eu li sobre Neemias. Só que essa luta que está piorando, que eu vou falar nesse vídeo, é diferente daquela, que aquela lá foi realmente uma oposição do diabo. Só que existe uma outra luta, um outro âmbito espiritual que a gente precisa entender, que é o âmbito espiritual de nós sermos vencidos por Deus, de nós sermos derrotados pelo Espírito Santo. Quando vocês ouvem esse tipo de pronúncia, talvez para quem não conhece, não tem ainda profundidade na palavra do Senhor, parece algo, nossa, Sheila, mas eu pensei que com Jesus era vencer ou vencer. Nem sempre. Nem sempre é vencer ou vencer. Muitas vezes, né, com Deus é perder para ganhar. E é muitas vezes mesmo, né, que eu diminua para que o Senhor cresça. Dá tudo que tem aos pobres e segue-me. Então, muitas vezes a gente precisa perder para ganhar. E uma coisa que está muito atrelada à destruição de uma família é o orgulho. O orgulho que a Bíblia, que é sinônimo na Bíblia, que é igual a soberba. E eu estava refletindo sobre isso, né? Porque a soberba, inclusive, ela tem filhos. Eu estudei numa universidade católica, bastante conhecida, e lá eu tive que estudar a história de um santo, e, ele era, né, um doador. E eu lembro muito bem de algo que estava numa das biografias dele, que o que ele mais lutava contra era a soberba. Porque ele dizia assim, ó, que a soberba era um pecado tão grande que deveria ser tratado diferente aos outros pecados. Na época eu não tinha muito discernimento espiritual, não entendi nada. Nada, nada. E eu nem refleti, nem parei para refletir nisso. Agora, pensando nesse nesse vídeo que eu ia fazer, eu fui até procurar lá na página da universidade um pouco sobre isso para trazer aqui para os irmãos. E eu vou ler só um trechinho de algo que está escrito para os irmãos poderem entender, e depois vou mostrar na palavra do Senhor para vocês verem como isso faz todo sentido com a destruição do casamento. Vou dar um exemplo natural, né? E depois vou trazer para a palavra do Senhor para os irmãos entenderem. Na página lá diz o seguinte, né? Que o soberbo ele é um sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando à manifestação ostensiva, ou seja, de ostentação, de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. Algumas características da soberba identificadas pelo autor é a seguinte: a soberba coloca o homem no centro da sua própria vida. Vou repetir: a soberba coloca o homem no centro da sua própria vida. Alguém que vive para si mesmo. 2, a soberba subverte o princípio da moderação.
Olha só, a soberba subverte o princípio da moderação. A soberba retira os limites, pois acha que pode fazer qualquer coisa, como diz lá no livro de Eclesiastes, né? Fazendo referência da Bíblia. Diz assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Olha como é pesado, irmãos. A soberba anseia por fama e poder. Foi a soberba que levou os anjos maus a se rebelarem contra Deus e levou Adão e Eva à desobediência e ao pecado original. Aliás, certa vez ouvi alguém dizer que a soberba é tão enraizada em nós por causa do pecado original que só morre meia hora depois do dono. Olha só, gente, olha como isso é forte. Aliás, certa vez ouvi alguém dizer que a soberba é algo tão enraizado em nós por causa do pecado original. O pecado original é o pecado de Adão e Eva, tá, irmãos? Que só morre meia hora depois do dono. O soberbo se esquece de que é uma simples criatura que saiu do nada pelo amor e chamado de Deus e que, portanto, dele depende em tudo. Olha, irmãos, eu parei para refletir, né, sobre esse tema. E quando eu abro aqui o vídeo para fazer, é na hora mesmo. O Senhor me dá a palavra e eu abro o vídeo orando, pedindo ao Espírito Santo dar direção. E óbvio, né, que eu tenho uma bagagem de estudos, né, já que eu levo anos tentando entender um pouco mais sobre casamento, relacionamentos, mundo espiritual. Então, óbvio que quando eu vou lendo a passagem, as palavras, o Senhor vai me trazendo direções, né? Mas por que eu quis falar hoje sobre a soberba? Porque, irmãos, o que acabou com o casamento, com a sua família, foi a soberba. Ah, a soberba do meu marido também. A soberba da minha esposa também. Mas principalmente a nossa. A nossa, que eu digo, é de quem ficou para lutar. Eu acredito muito nisso e hoje eu consigo ver, né, essas coisas assim claramente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um problema lá, como eu já expliquei para vocês, né? Uma maldição na minha vida que estava se cumprindo, que era no campo patrimonial em 2016, que ali foi onde começou o meu problema conjugal. Nós fizemos 2 anos de terapia. Eu não me entreguei à terapia, meu coração duro, mas duro igual uma pedra. Eu lembro que a gente sentava naquele sofá com a terapeuta, cada um numa ponta de um sofá, mas é porque eu queria. Ele não, ele queria estar juntinho. Eu lembro dele falando para a juíza que ele queria, não, eu quero meu casamento, eu quero a minha família. E eu ali dizendo, eu não. Não, isso para mim já deu, sabe? E não era nem adultério, irmãos. E eu lembro muito bem, durante 2 anos, as coisas que a psicóloga falava para mim, e eu sempre me sentindo acusada, porque o soberbo, ele, além de tudo, ele sempre é a vítima, né? Então, por isso que, para justificar as atitudes, ele sempre se põe como a vítima. Aí, depois que tudo isso terminou, quando acabou esse processo de terapia, que meu marido via que não tinha jeito mesmo, ele saiu de casa. E eu lembro que eu estava, nessa época, já estava dando treinamento, começou em 2017 essa vida minha. Vocês veem que aqui, ó, um dos conselhos que fala sobre a soberba é que a pessoa, o homem é o centro da sua própria vida. Lá o primeiro conselho. E olha que Deus, eu já tinha feito, né, há muitos anos atrás a faculdade nessa universidade. E imagina só que eu tive que estudar sobre tudo isso e aquilo era o que mais estava enraizado em mim. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu fiz a viagem, que eu chegando em casa, ele foi me buscar no aeroporto, me levou para almoçar num dos meus restaurantes favoritos, e quando abriu a porta, que a minha filha foi mostrar o closet, não tinha uma peça de roupa, ele virou para mim e falou assim, você não vai falar nada? Eu falei, não, se você tomou a decisão de sair de casa, é porque sem nem sequer eu estar aqui para a gente conversar, é porque a sua decisão já é uma decisão tomada, o que eu vou falar que você possa querer mudar? De decisão, né? Dizendo isso para ele. E ele falou: ah, tá, tudo bem. Eu lembro que ele baixou a cabeça e foi para a sala. Nessa época eu já estava dormindo no quarto, né? Num outro quarto. E olha o tamanho da soberba dessa mulher, eu tenho vergonha disso. Por isso que quando eu já falei aqui em outros vídeos, eu sempre falo para as meninas que o dia que eu perguntei para o Senhor,
Senhor, me mostra onde eu estou errada. Olha que mulher soberba, me mostra onde eu errei para esse casamento ter acabado depois de mais de um ano, viu, irmãos? Que meu marido estava fora, bem mais de um ano que meu marido já estava fora. E eu lembro quando o Espírito Santo começou a me mostrar o meu orgulho, a minha soberba, a minha arrogância, porque só porque eu não brigava, eu não me identificava com as mulheres arrogantes, com as mulheres rixosas, né? Logo quando eu caí no deserto, eu fiz um desses cursos de uma moça, tem um canal também, e era sobre a mulher rixosa, então eu queria descobrir quem era a tal da mulher rixosa. Irmãos, olha, eu fiz tudo quanto é curso que vocês podem imaginar. E aí eu queria descobrir quem era a mulher, tal da mulher rixosa, e eu lembro que lá no grupo, quando ela abria, que ela abria o grupo assim por uma horinha para responder algumas perguntas, né, que era pelo WhatsApp, só que ela fazia isso, eu lembro que eu não me identificava com história nenhuma, porque sempre eram as mulheres muito barraqueira, muito briguenta, muito, né, que passava dos limites, e eu falava assim, não, eu não sou essa mulher. E eu não conseguia realmente me identificar com as histórias. E eu achava que por conta disso eu era muito perfeita, orgulhosa até o talo, né, irmãos? Perfeição, Deus me livre. O dia que caíram as escamas dos meus olhos, eu não conseguia nem ajoelhar para orar, de tanta vergonha que eu tinha do meu marido e de Deus. Eu lembro que eu ficava estirada na cama, assim, no chão do lado da cama, orando, e eu ficava ali por horas naquela posição. Eu demorei bem, foi uns dias para conseguir voltar a orar de joelho, de tão envergonhada que eu me sentia. Então, assim, e o orgulho, ele é a raiz de todos os males, né? A Bíblia deixa muito claro que ele é a raiz de todos os males. E o amor é totalmente contrário ao orgulho, né? A Bíblia diz o seguinte, né, lá em 1 Coríntios 13, né, diz assim, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? Ou seja, o amor, ele é muito diferente, realmente. Aí, nos dias atuais que a gente está vivendo, a gente precisa lembrar, né, de algumas coisas que nos levam à ruína. A gente precisa nos colocar nessa posição que eu me coloquei, né, lá no passado, de quando eu fui orar ao Senhor para Ele me revelar quem eu era. E aí o Senhor me mostrou essa soberba, esse orgulho, essa mulher independente demais, que tudo conseguia sozinha, que tudo podia fazer sozinha, né? E com isso, eu vou dizer para vocês, irmãos, o antídoto, né, da soberba é o amor, que esse é o caráter do Senhor. Esse amor lá de Coríntios 13 mesmo, sabe? É para esse amor que a gente precisa dar lugar, e não para os filhos das soberbas, né? Desculpa, para os filhos da soberba. Lá no início do vídeo eu falei sobre isso e não falei o que era que nessa universidade falava que era o filho da soberba, né? Que é a vanglória, o orgulho, a vaidade, tudo esses sentimentos que a gente tem que é totalmente contrário aos sentimentos que são do fruto do Espírito, né? Não tem nada que ver, na verdade, com isso. E é o que precede realmente a ruína. Gente, é muito forte quando a gente vai pensar. E aí eu lembro, assim, se a gente for colocar mais, acrescentar essa lista, a gente pode acrescentar a prepotência, a presunção, a autossuficiência. Era a Sheila, né, que trabalhava e era autossuficiente. A falta do amor, o amor próprio, assim, destemido, né, que tudo pode, vai lá e faz, o povo empoderado. Bom, resumindo, né, o exibicionismo, tudo isso são os filhos da soberba. E, Sheila, isso tem na Bíblia, assim, algum exemplo, né? Porque a Bíblia diz, irmãos, olha só, eu nem lembro qual versículo tá, eu vou deixar aqui na descrição, que diz assim, que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então, assim, se você está naquele momento que você está percebendo que as suas orações não estão sendo atendidas, sua luta só está piorando, e você ora, 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 e você está vendo o seu cônjuge feliz, você ora, 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 o seu cônjuge está vivendo a vida dele lá, você ora, 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 e nada acontece, é porque Deus está resistindo à sua oração. Porque eu falo para você que quando a gente entra na humildade, que Deus, essa humildade que a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, as nossas orações são atendidas, irmãos. Mas para isso a gente precisa primeiro consertar a nossa vida. E é o que eu mais vejo, o que eu mais vejo são mulheres com atitudes orgulhosas, com a soberba, né? Por isso que eu quis trazer esse vídeo,
Por isso que eu vou pedir um favor para você, deixa um like nesse vídeo. Eu vou começar a pedir, irmãos, para vocês deixarem like, porque a gente precisa também promover aquilo que vai trazer transformação para a vida do homem, né? Eu vou parar com esse negócio de não pedir like e vou começar a pedir, porque a gente precisa promover, sim, o que vai trazer transformação para a vida de vocês. Porque a minha transformação de vida começou o dia que eu consegui ser derrotada pelo Espírito Santo. O que foi ser derrotada pelo Espírito Santo? Quando a gente está orgulhoso, que o orgulho é um estado, né? Que ele muda. Então, quando eu estava orgulhosa, eu vou dizer para vocês, eu resistia a Deus. O que é resistir a Deus? Faça agora, porque o meu tempo é hoje, não importa como ele esteja, não importa como eu estou, eu simplesmente quero ele de volta em casa. Sheila, era com essas palavras? Óbvio que não, irmãos, mas é para resumir o conto aqui para vocês e vocês entenderem o ponto em que eu quero chegar. Então, assim, hoje, fala, Espírito Santo, eu quero ser vencida pelo Senhor. Eu quero ser vencido pelo Senhor, os homens, né? Chega no Espírito Santo, eu quero ser vencido. Quebra em mim essa raiz desse orgulho, irmãos, porque o orgulho tem raiz. Vou mostrar para vocês uma historinha aqui na Bíblia para vocês poderem entender. Não vou explicar isso na profundidade, mas vou explicar para vocês resumidamente para vocês entenderem. Lá em Marcos 15, no versículo 21, que eu fiquei pensando em qual história da Bíblia eu podia trazer para mostrar aqui para vocês, né? Para ilustrar essa história do orgulho para vocês. E ali o Senhor me instruiu na mulher cananeia, né? Lá em Marcos 15, diz assim, ó, a partir do 21 diz assim, ó, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem chamando atrás de nós. Desculpa, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Quando a gente lê esses versos, irmãos, eu ficava até às vezes, né? Eu já falei para os irmãos que quando eu pego para ler a Bíblia, as ilustrações que o Espírito Santo me dá, às vezes eu fico até rindo, né? E eu peguei e falei assim, nossa, Jesus estava ali queimando o filme do povo, né? Dos judeus, né? Porque imagina a mulher cananeia gritando por ele e ele ignorando. E os discípulos deviam estar apavorados, né, irmãos? Porque como assim Jesus não está respondendo? Jesus não é um homem orgulhoso, né? Ele ajudaria qualquer pessoa. Ajudaria mesmo? Vocês têm certeza? Então, assim, se tem certeza que Jesus ajudaria mesmo, por que ele não estava dando atenção a ela? Ela chamava e ele simplesmente seguia. Sheila, mas você está falando de orgulho, aí você traz uma palavra onde Jesus estava se demonstrando orgulhoso, né? Porque a gente poderia ilustrar isso aqui como a Sheila, quando começava uma discussão, por exemplo, no carro, por uma estação de rádio, e aí meu marido, não, deixa aí, para com isso, que é tudo do jeito que você quer. Sempre tem que ser do seu jeito. Que aí era só essas eram os meus gatilho killer, né? Ele falava isso, já causava raivinha em mim, e ali eu já entrava no narcisismo de calar, né? Não falar mais com ele e virar a cara para a janela, né? Coisa mais infantil. Gente, infantil não era para ter casado, né, irmãos? Amém. Glória a Deus, Jesus, que hoje a mulher está transformada aqui. Ninguém merece, né? Então, olha só. Então, Sheila, você está falando que Jesus estava fazendo igual você, orgulhosa, virando a cara, que essa mulher estava ativando gatilhos killer em Jesus. Que isso, né? Irmãos, não tem nada isso.
Aqui o que a palavra quer ilustrar é o seguinte: a mulher cananeia, primeiro a gente precisa entender de onde vinha essa mulher, né? Essa mulher, ela vinha de uma origem grega. Os gregos naquela época, eles pisoteavam os judeus, eles impunham as suas leis, as suas regras, eles maltratavam os judeus. É dizer assim, para ficar um pouquinho mais claro para os irmãos, é como dizer na época que os israelitas estavam lá no Egito, né, servindo a Faraó. Era mais ou menos isso. Os judeus eram muito soberbos, né? Eles eram muito arrogantes, eles tinham dinheiro, tudo provinha deles e eles maltratavam muito os judeus. Porém, essa mulher, ela era diferente. Mas por que que Jesus resistiu a ela? Porque Jesus sabia que a origem dela vinha de uma raiz de soberba e de orgulho. Então, a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quando eu li essa palavra, eu falei assim, mas Senhor, ela te reconheceu até como filho do homem, né? Ou seja, até como filho de Deus, porque ela diz, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse Senhor, filho de Davi, naquela época, para vocês entenderem, irmãos, quem reconhecia Jesus como filho de Davi, na verdade, estava reconhecendo ele como o Messias. Ou seja, não viu as obras, mas reconheceu o Messias. Então, significava que essa mulher tinha fé. Mas Jesus sabia que ela tinha dentro dela uma raiz de orgulho, de soberba. Então, você vê que ele resistiu a ela. E ela persistiu. Então, ali fala, né, que ela se lançou e adorou ele. E naquele momento ela dizia: Senhor, socorre-me. Então Jesus ainda assim continua resistindo a ela, né? Não é bom que a gente tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Ou seja, chamando ela de cachorra, né? Então, eu já acho que falei um pouco sobre isso em outro vídeo. Então, você imagina naquele momento, ou seja, meu marido, ele nunca mesmo, irmãos, na minha casa nunca teve essa falta de educação da gente usar palavreado pesado, né? Nunca teve, né? Era sempre, eu não sirvo para você, porque você casou errado. Era esse tipo de ofensas que a gente fazia um com o outro, né? Mas assim, vocês imaginam que no carro, quando eu virava ali a cara para ele, era porque as palavras de ofensa dele para mim era assim, que as coisas sempre tinham que ser do meu jeito. Aquilo já era suficiente para ativar o meu gatilho killer, né? Então, assim, e aí você imagina se fosse um cachorro. Eu avançava, no mínimo, né? Tá amarrado, em nome de Jesus. Mas eu fico pensando aqui, quando eu leio essas coisas, eu falo assim, misericórdia, né, Senhor? O nosso Senhor chamou a moça lá de cachorrinha, né? Ou seja, eu imagino o desespero dos discípulos, né? Eu acho que se eu tivesse ali naquele momento, como eu não ia esperar isso de Jesus, eu acho que eu devia ter caído, igual eu estou rindo aqui agora, que eu estou imaginando o que aconteceria lá no momento, né? Então, eu imagino os discípulos como já não deviam estar apavorados nesse momento com o mestre, né? Mas essa passagem, irmãos, você não vê em nenhum momento havendo uma expulsão de demônio, havendo uma libertação. Você não vê isso, né? Ou seja, que Jesus impõe mãos e liberta e cura. Não, você não vê. Você vê que ele resistiu a ela. Então, quando a gente não entende a história, por isso que eu falo, é muito perigoso a gente não entender da história e simplesmente ficar pedindo palavra, né? Ou seja, a gente precisa abrir a Bíblia, sim, pedir uma resposta através da Bíblia, mas a gente, por isso que o Senhor nos diz assim, escudrinha minhas palavras, aprende dela para você entender o fundamento. Então, assim, quantas pessoas já pediu uma palavra para Deus e quando abriu, caiu nessa palavra aqui e aí pegou e falou assim, a mulher cananeia. Mas o que quer dizer? Tá bom, quer dizer que o meu marido vai ficar livre de demônios. Sem entender o fundamento dela, né? Essa palavra está querendo dizer, irmãos, que Jesus ele estava resistindo à soberba da raiz que tinha no coração daquela mulher. Foi uma revelação que ele teve ali quando ele viu aquela mulher e viu que ela era grega. Como que se identificava? Pelas vestes, né? Jesus, mais que isso, né? A palavra não diz que Deus conhece o coração? Então Jesus logo que a viu já identificou. Por isso que ele nem parou. É por isso que hoje
Eu passei por muito tempo sem ver nada acontecendo na minha vida. Orando, orando, orando desesperadamente para Deus mudar o meu marido, para Deus trazer meu marido, para Deus fazer na vida do meu marido, para Deus libertar o meu marido. E eu não via nada acontecendo, pelo contrário, eu via apaixonado. Deus me livre. E aí eu não entendia o porquê. Até o dia que eu cansei. O dia que eu cansei, eu descansei. Descansar, irmãos, é diferente de desistir. Quando a gente está cansado, a gente descansa e não desiste. Foi isso que aconteceu. No dia que eu cansei, eu falei, Senhor, a tua palavra diz que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Então, assim, ó, hoje está aqui a minha vida, eu estou entregando esse meu fardo porque eu não estou suportando levar. E eu descansei, eu decidi descansar. Naquele momento, eu digo para os irmãos, eu fui vencida pelo Espírito Santo. O meu orgulho havia acabado, a minha soberba também. É dizer, irmãos, eu não fui acusadora, né? Quando eu descobri as coisas que meu marido estava fazendo, eu não ficava acusando ele. Mas a gente tem atitudes, né? Às vezes não são as palavras, são as atitudes que mostram a raiz de orgulho, a raiz da soberba. Uma mulher que nunca se curva diante de uma afronta do cônjuge, uma mulher que eu estou falando mulheres, né? Porque a gente é o que eu lido, né, irmãos? O dia todo com mulheres, né? É uma mulher que não aceita um desaforo, sabe? Assim, não entende que às vezes é necessário engolir alguns sapos mas ser humilde, sabe? Aconteceu isso, gente, entrega, deixa Deus trabalhar no orgulho do seu cônjuge, deixa Deus trabalhar na soberba do seu cônjuge, mas fica a luta de soberba, fica a luta do orgulho para saber quem vai sair por cima. Então Jesus está falando, eu que não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros que estão aí, que não resiste, sabe assim, que não se curva nunca, que não se curva diante de um Deus tão poderoso, e fala assim, Senhor, entrego aqui, ó, tá aqui, ó, sabe? Porque quando você lê a palavra, você vê que não houve libertação, irmãos, não houve uma palavra assim que Deus colocou, Jesus fez igual fazia com os outros lá, com o paralítico, com o cego, não houve isso. O que houve aqui foi uma resistência, porque ele sabia a origem daquela mulher, ou seja, a raiz do coração dela. E no momento que ela demonstrou humildade diante de um Deus tão poderoso, ele vira para ela e fala assim: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, contigo como queres. Ou seja, aqui o Senhor deu graça ao humilde, à humildade dessa mulher. Aí a Bíblia diz que desde aquele momento a sua filha ficou sã. Irmãos, quando a gente vai estudar sobre libertação espiritual, e eu estou cada dia mais me aprofundando nesse tema, porque eu quero crescer nisso para poder ajudar principalmente para minha vida, para minha filha, para o meu marido, para minha casa, para minha descendência, mas também por esse ministério que está nascendo aqui, se assim for da vontade do Senhor, porque a Bíblia diz, né, que o dia de amanhã, né? Ou seja, se Deus quiser, a gente vai fazer algo. Então, se Deus quiser que isso aqui realmente se torne um ministério de transformação, porque se não tiver palavra, vocês nem continuam vendo os vídeos, tá, irmãos? Porque ali, se eu qualquer dia colocar um vídeo aqui sem palavra, vocês não continuam vendo, não, porque aquilo lá vai ser a soberba da Sheila, tá? E eu peço muito ao Senhor que isso não venha acontecer, que eu não venha, que eu realmente diminua para que ele cresça. Então, assim, se Deus permitir, eu quero trazer muito mais para vocês coisas assim com base e fundamento, tá? Então, assim, pensa hoje. Fala, Senhor, eu quero ser vencida pelo Espírito Santo. Eu quero deixar tudo e seguir o Senhor. Sabe, aonde há orgulho e soberba, eu falo para vocês, né, que eu oro para Jesus, né, para Deus, falo assim, Senhor, me dá um levante para eu entender aonde está o probleminha aqui da vida, sabe? Para que o diabo não venha me destruir ali sorrateiramente. Eu oro por isso, irmãos. Por quê? Porque se eu vejo o que está acontecendo, eu vou orar pelo que está acontecendo? Não, eu vou orar para o Senhor, da onde é a origem disso? A destruição do meu casamento, a origem era a minha soberba, a minha arrogância. Por isso que a palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. E eu reconheço isso, que eu destruí o meu lar com as próprias mãos. Colhi bonito, foram muitos dias de choro, muitos dias de muita dor e sofrimento. Por quê? Porque a palavra diz, irmãos, que aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então,
Acaba com esse vitimismo aí, porque a raiz do vitimismo é a própria orgulho, a própria soberba, como aquele texto que eu li para vocês da universidade. O orgulhoso, o soberbo, ele não consegue viver ou viver nada mais a não ser como ele está sempre no centro. E o contrário da soberba é o amor. E que esse amor de Coríntios, lá 13, seja esse que esteja no nosso coração, que nós demos lugar apenas para esse amor, abandonando toda a soberba, né? E seus filhos, né? Que eu já falei aqui para vocês, que é a vanglória, a toda, eu até esqueci, né, irmãos, que eu fico falando aqui um monte para vocês e quando vê a gente já, né, ou seja, que a gente realmente consiga abandonar, sabe assim, tirar de nós toda essa raiz. Eu preciso começar a escrever, né, irmãos, um scriptzinho para não esquecer essas coisas que são importantes para a gente falar, né? Mas assim, vamos tentar falar aqui, ó, a soberba e seus filhos, né? Ou seja, é o orgulho, é a prepotência, é a presunção, a autossuficiência, o amor destemido, né? Ou seja, esse excesso de vaidade, o exibicionismo, né? A arrogância, a vaidade, a vanglória, né? Ou seja, Jezabel era vangloriosa, né? Acho que o próprio nome de Jezabel significava exaltação, glória, né? Algo assim, né? Ou seja, o próprio nome dela já significava isso, né? E a gente vê, né? É, muito isso na mulher de Deus. Eu confesso, né? E eu falo para vocês, assim, quando eu estou conversando com as meninas, eu falo, o Senhor já mostrou, irmã, onde você tem que mudar, o que foi que aconteceu, quem era você? Você teve aquele momento assim de se estirar no chão de tanta vergonha do seu marido, do Espírito Santo, do Senhor? Ah, não, meu marido isso, meu marido aquilo, continua apontando ainda o erro do outro. É por isso que eu falo, esse canal vai falar sim coisas sobre o cônjuge, mas esse canal principalmente vai falar para você, porque se você foi quem ficou para edificar essa casa, para levantar os muros, se você é o Neemias do Senhor que vai edificar esses muros, a transformação, essa edificação começa primeiro em você. Aí sim, depois o Senhor vai lá e fala assim para o seu cônjuge: ei, vem cá, o Espírito vai te conduzir aqui para um deserto. Vou fazer um vídeo sobre o deserto do cônjuge para vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, o casamento, a família, os filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém?